Bom dia. Dando sequência ao programa da nossa disciplina, hoje vamos continuar falando sobre os organismos do solo. Agora, sobre os actinomicetos. Primeiramente, um breve conceito sobre esse importante grupo de micro-organismos. Eles são classificados como bactérias gram-positivas da divisão A. O que é isso? É uma das diversas divisões do grande grupo das bactérias. Ou seja, actinomicetos é um tipo de bactéria. Isso baseado nesse livro de Procariotes, de 1991, que tem como referência o Manual de Berges de Bacteriologia Sistemática, volume 4, de 1989. E neste grande grupo das bactérias, no grupo dos actinomicetos, nós vamos ter diversos subgrupos que estão apresentados nesta tabela 2.21 do nosso livro de referência Moreira e Siqueira, 2002. Antes de falar sobre esses subgrupos, vamos tecer algumas considerações sobre os aspectos morfológicos desses micro-organismos. Então, actinomicetos são organismos, apesar de serem bactérias, são muito parecidos com os fungos. Então, eles apresentam células que têm septos, dividindo essas células longas, que podem conter diversos nucleolos. E os filamentos se diferenciam para formar esporos assexuados, que são chamados conídeas ou também esporangiósporos. Então vejam que os termos são muito parecidos com a terminologia dos fungos. Então as bactérias, por exemplo, são células individuais, procarióticas, e no caso dos actinomicetos, que é um tipo diferenciado de bactérias, eles têm células septadas como os fungos e apresentam e se reproduzem por meio de esporos, também como os fungos. Por que não são fungos? Porque eles são todos procarióticos, ou seja, não tem núcleo, não tem estruturas formadas, como por exemplo as organelas com membranas, o núcleo revestido com membranas, como a carioteca, como todos os eucarióticos. Então, os actinomicetos são bactérias porque ele está nesse grande grupo dos procarióticos, apesar de terem muitas características morfológicas, como a gente está vendo aqui, dos fungos. E também eles apresentam uma grande diversidade de formas. Lembremos que as bactérias, de modo geral, são esféricas, cilíndricas, espiraladas. E esse tipo diferente de bactérias, que são os actinomicetos, apresentam as formas mais variadas, como realmente se fossem fungos. Antes de falar sobre essa grande diversidade de formas, vamos fazer um breve comentário sobre os aspectos fisiológicos deste grupo de micro-organismos. Então, eles são bactérias quimi-organotróficas. Então, todos os actinomicetos são heterotróficos. Não existem, nesse caso dos actinomicetos, aquelas subcategorias. Todos eles são heterotróficos. São relativamente resistentes a condições adversas do meio, como solos secos e desérticos, e também preferem solos neutros ou alcalinos, sendo altamente sensíveis
a acidez. Então, como nós falamos, esse grupo de micro-organismos apresenta uma grande diversidade morfológica, parecendo inclusive com fungos. Aqui nós temos alguns exemplos na forma de desenhos. Lembremos que aqui não temos escala, os desenhos estão fora de escala, então não podemos nos basear por esses desenhos para falar de dimensões. Na verdade, os actinomicetos são organismos muito pequenos, microscópicos mesmo, na faixa do micrômetro. Suas hifas são muito estreitas. Aqui o gênero Streptomyces. Então vejam as hifas septadas. Também aqui no gênero Nocardia, uma grande variedade de hifas, ou seja, um micélio muito desenvolvido, sendo que essas hifas apresentam vários septos. Esse Nocardia também é muito comum no solo e apresenta outras estruturas que são bastante características do grupo dos fungos. Enfatizando essa diversidade morfológica, aqui apresentamos outros desenhos e fotografias feitas em microscópio eletrônico de gêneros e espécies de actinomicetos. Vejam que, embora alguns apresentem as formas clássicas das bactérias, como espécies do gênero Cellulomonas, a maioria possui estruturas típicas de fungos, como micélios, hifas e esporos dos tipos Conidia ou esporangiósporos, que se ligam lateralmente ou nas extremidades de hifas. Na verdade, os actinomicetos representam um grupo de transição entre fungos e bactérias. Várias espécies podem apresentar-se como células individuais e possuem flagelos. Muitas outras têm hifas extremamente delgadas e, em alguns actinomicetos superiores, encontramos micélios altamente ramificados, como vemos nessas ilustrações. Aqui, adiantamos algumas propriedades interessantes e importantes desses micro-organismos. Entre outras ações no solo, eles produzem enzimas extracelulares que degradam macromoléculas complexas comumente encontradas nos solos, tais como amido, quitina, humus, celulose, entre outras. Além disso, sintetizam e excretam no solo milhares de metabólitos, como antibióticos e a geosmina, uma substância produzida pelo Streptomyces salicolor, que confere aquele odor característico da terra molhada. Alguns podem também ser endofíticos, como a espécie Micromonospora endofítica, encontrada em folhas de arroz inundado na Tailândia. Agora podemos falar sobre os subgrupos dos actinomicetos. Para isto, utilizamos esta tabela retirada de Moreira e Siqueira, onde são elencados os subgrupos de actinomicetos que ocorrem no solo, começando com o subgrupo Nocardiaceae, cujo gênero representativo é o Nocardia. As espécies deste gênero têm um importante papel na decomposição da matéria orgânica do solo, embora algumas possam ser fitopatogênicas.
Destacando esse aspecto da decomposição da matéria orgânica, nós dizemos que esses micro-organismos são muito importantes por isso, porque ao decomporem a matéria orgânica, promovem, entre outras coisas, a fertilidade do solo, a reciclagem de nutrientes, que vão resultar numa melhor nutrição das plantas e outros aspectos envolvidos no equilíbrio dos ecossistemas. Na sequência, apresentamos o subgrupo Franquiaceae, cujo gênero representativo é o Franquia. A importância desse grupo, desse subgrupo, é a questão da fixação do nitrogênio. Eles são diazotróficos simbióticos e várias espécies florestais de clima temperado apresentam nódulos radiculares e caulinares com a presença dessas bactérias, desses actinomicetos. Então, dentro desses nódulos, eles, possuindo a enzima nitrogenase, promovem a fixação do nitrogênio atmosférico e são conhecidas 8 famílias botânicas que fazem simbiose com esses actinomicetos. Na sequência, temos o subgrupo Micromonosporaceae, gênero representativo Micromonóspora. As espécies desse grupo também ocorrem no solo e produzem pigmentos solúveis de várias cores. A tabela continua, agora com o subgrupo Streptomycetaceae, cujo gênero representativo é o Streptomyces. Esse gênero é um dos mais abundantes do solo e, além de participarem neste importante processo que é a decomposição da matéria orgânica, muitas espécies também são usadas para fazer antibióticos. Nesse aspecto, destacamos o importante antibiótico streptomicina, sintetizado pelo fitopatologista Selman Waksman. Ele é ucraniano, mas foi naturalizado americano e, em 1954, sintetizou, a partir da espécie Streptomyces griseus, a streptomicina, um potente antibiótico muito útil no controle da tuberculose. E com este trabalho ele foi agraciado com o Prêmio Nobel de Medicina naquele ano. Na sequência temos o subgrupo Streptosporangiaceae, cujo gênero representativo é o Streptosporangium. Também muitas espécies desse gênero são utilizadas na indústria farmacêutica para a produção de antibióticos e também enzimas de alto valor comercial. Temos também o subgrupo Thermomonosporaceae, gênero representativo Thermomonospora, muito comum em esterco e feno apodrecidos e excretam enzimas termoestáveis. Completando a apresentação desta tabela, agora temos o subgrupo Cellulomonaceae, cujo gênero representativo é o Cellulomonas. Então, as espécies deste grupo têm o importante papel de promoverem a degradação da celulose.
o mais abundante biopolímero do planeta. E, finalmente, o grupo do Arthrobacter, gênero Arthrobacter, é um grupo de actinomicetos também muito importante, porque eles participam de processos que promovem a biorremediação de solos, porque eles degradam herbicidas, pesticidas e outras moléculas sintéticas, além de produzirem fito-hormônios, contribuindo de alguma forma para o crescimento das plantas. Com esta apresentação, terminamos então este assunto. Quero agradecer por assistirem esta aula até o fim. Vejo vocês então noutra oportunidade. Muito obrigado e tchau!